Fala galera, sejam bem-vindos aí à parte 2, né, do vídeo que eu acredito que vocês estão esperando aí, atacando o QG 21, 22. Na verdade, eu não tive tempo, né, de fazer a segunda parte explicando aí como tem sido os ataques do QG 22. Muita gente mandou mensagem perguntando se houve algum problema com o vídeo porque não encontrava a segunda parte, né? Enfim, já aconteceu isso algumas vezes e daí realmente o pessoal estava curioso, né, em relação à segunda parte, onde eu ia passar, né, mais algumas dicas em relação ao QG 22. Bom, bora lá. Aqui já segundo dia, né, já se passou um dia, né, das gravações lá do vídeo que vocês provavelmente já assistiram. É um vídeo que teve muita procura mesmo, muita gente assistiu a primeira parte e vocês não vão se arrepender, né, de assistir a segunda parte. Tem muita coisa bacana que vai ser falado aqui e eu acredito que vai te ajudar, né, nessa nova trajetória, atacando aí QG 21, QG 22. Bom, eu poderia fazer uma série de vídeos com diversas configurações de tropas, mas eu não tenho. O meu forte, por exemplo, não é atacar aéreo, né? O meu forte não é atacar com Rangers, com RGL, enfim, com outras combinações de tropas. O meu forte sempre foi atacar com destruidores, e a razão principal, né, de eu atacar com destruidores foi porque o destruidores é uma tropa onde o custo é baixo, o HP é alto e compensa, né, o fato de o destruidor não bater tão forte assim. Então hoje, como a gente tem muitas defesas com os níveis altos, né, e que tiram muito HP, né, os destruidores eles encaixam perfeitamente na sua necessidade de você atacar, né, qualquer tipo de base. Como por exemplo, né, um exemplo bem rápido, se você atacar de Range é uma tropa muito forte, muito boa, que destrói muito rápido, porque são, em um campo você leva 18 deles, né? E o grande problema dos Rangers simplesmente são a explosão dos furtivos e as defesas em alfas que disparam muito rápido mesmo. Então o Ranger perto de uma alfa, né, uma defesa em alfa é caixão, cara. A alfa ali elimina vários Rangers de uma vez, né, muito rápido. Então isso acaba sendo um grande problema. E por exemplo, mesmo uma alfa disparando em um destruidor, o destruidor aguenta muito tempo próximo de um alfa, mesmo que ele esteja disparando ali consecutivamente, até mesmo próximo de uma ou duas defesas alfas atirando no único destruidor. Então essa é a grande razão. Vamos para a parte teórica, a parte que vocês querem entender, né? Só que antes disso, né, tem dois pontos que eu acho fundamental a gente relembrar. Eu já falei isso em diversos vídeos, mas às vezes a galera não dá tanta importância. Quando eu vou atacar, eu sempre vou, né, com aqui o comando de armas com 10 mais, né? 10 mais pontos de comando de arma. Isso significa o quê? Significa que na fábrica de guerra eu construo, né, e utilizo, né, esses pontos de comando. Em termos de quantidade de elementos que você precisa, hoje é um dos itens que é essencial, primordial você construir e utilizar nos seus ataques, né? Esses 10 pontos de comando a menos que você leva faz uma grande diferença. Então construa ele na fábrica de guerra, né, e vocês não vão se arrepender. Outro ponto é o canhão de ion. Canhão de ion é excelente, cara. Ele te dá lá na parte de baixo lá, bônus, um canhão de ion instalado, né? Faz com que você tenha um bombardeio orbital gratuito em cada ataque. Isso é gigante, cara. Isso faz a grande diferença em você atacar. Então, Ricardo, dá pra você atacar sem o canhão de ion? Sim, hoje pela manhã eu fiz vários ataques porque o meu canhão de ion tinha terminado. Eu fiz vários ataques. Porém, um grande problema é que esse orbital gratuito te ajuda a você eliminar 2 ou 3 defesas importantes de cada ataque que você faz. E aí você tem que enfrentar essas defesas, né, sem destruir elas, porque você não tem um canhão de ion gratuito. É óbvio que você vai perder bem mais tropas do que você perderia com ele instalado. Então não tem reclamação. Sempre tem um canhão de ion gratuito. Aliás, tem um canhão de ion instalado. Duas formas de você conquistar ele. Agora está tendo a Operação Apagão, então você vai lá na Operação Apagão, pegue os 6 elementos vermelhos, né, junte com os outros itens da fábrica de guerra
você pode vir aqui construir o seu canhão de ion. Cadê ele? Aqui, pronto. Outra forma de você conquistar o canhão de ion, aqui embaixo tem um pedido, você pede esses triângulos aqui, ó. Nesse exato momento eu tenho 393. Quando eu completar 900, tá vendo aqui embaixo, né, a gente pode pegar um gratuito. O problema é que existe uma ordem. Quando você pegar o canhão de ion gratuito nos 900, né, o próximo item que vai aparecer nesses 900 aqui é uma invisibilidade. E depois que você pegar a invisibilidade, vai aparecer uma base de drones de socorro aéreo. E depois volta para o canhão de ion. Então, você repete esse ciclo aí, 2.700 elementos, né, triângulos invertidos, você consegue pegar aí um canhão de ion gratuito. E isso vai te ajudar demais, 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 demais. Então, crie um hábito na sua aliança aí de cada um, todos os dias, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né, fazer o pedido e também clicar no pedido da galera, né, para que pelo menos uma vez na semana esse ciclo rode, né, e você consiga pegar, né, esses 3 itens gratuitos e aí começar um novo ciclo, beleza? Então, bora para a parte de ataque, bora mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, primeiro ponto. Vou mostrar para vocês esses 4 replays aqui, então o vídeo vai ficar em 2 partes, né? Aliás, vai ir para a terceira parte. E um detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção, né? Foi 4 ataques em um único Strike Force. Isso é muito bom, né? Hoje nos níveis atuais, né, você enfrentando bases aí QG 22, né, a gente tem perdido muitas tropas. E eu acabei achando uma fórmula onde a gente consegue perder muito menos tropas e aí a gente consegue novamente aí fazer 3 ou 4 ataques, né, por Strike Force, o que é algo que eu acredito que a maioria das pessoas tem buscado, né, que é manter essa média. E vale lembrar que eu não tô, né, com nenhuma alfa de ataque, então quando você coloca uma alfa de ataque é natural que esse número aí suba ainda mais. Bom, bora lá. Primeiro ataque, Ferrari 2005, né, nível 71. E nesse ataque aqui, vocês vão ver o que eu tenho feito em grande parte dos meus ataques, né, que é utilizar o sinalizador, né, e é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. É o que deixou o meu ataque muito forte, né, potencializando realmente o ataque, porque eu acabo não perdendo tantas unidades, fazendo com que as unidades andem mais agrupadas, ou seja, eu evito, né, utilizando o sinalizador, eu evito, por exemplo, que aquele destruidor louco lá vai na frente, no meio de um monte de defesas lá, né, para acertar uma ou outra defesa, né, o que normalmente os destruidores acabam fazendo. Então, você vai utilizando ali de tempo em tempo alguns sinalizadores, faz a sua tropa girar, né, e aí você deixa a maior parte do seu ataque, as tropas juntas, né, aglomeradas, e aí você não tem aquela perda, né, que acaba acontecendo quando você simplesmente solta as tropas e deixa elas avançarem em linha reta. Tá bom? Então, bora lá. Vale lembrar outro ponto importantíssimo, é você sempre criar um ponto seguro onde você vai descer suas tropas. Então o meu ponto seguro foi aqui em cima, você vê, as defesas que poderiam atrapalhar eram essas 3 que estavam aqui. Então eu eliminei elas, criei um ponto seguro e desci as minhas tropas. E aí depois que as tropas avançaram um pouquinho, utilizei pela primeira vez o sinalizador. Algumas das minhas tropas ficaram paradas lá em cima, né? Isso é normal, não tem problema, vai acontecer. Mas o interessante é que, né, elas pararam de avançar, porque o que iria acontecer se as tropas avançassem? Elas iriam em 10 ou 12 destruidores, iam de frente com tudo isso aqui de defesa. Cara, era bica que os destruidores iam destruir uma outra coisinha, mas iam todos morrer. Então, ó, juntei todo mundo aqui embaixo e agora eu tenho uma amplitude menor, né, de defesas para atacar, porque metade do layout do cara já era, né? Mesmo assim, vocês podem ver que lá embaixo tem um destruidor louco indo lá por um caminho que não, né, só ele foi por lá. Não sei o que ele estava fazendo nesse exato momento. E aí, ó, as tropas avançaram por um único lado e já tinha pontos o suficiente para soltar mais um PEM e praticamente paralisei todas as últimas defesas que tinha ainda ali, que estavam batendo nas minhas tropas. E aí é só finalizar
partir para o braço 100% nessa vila, né, que não é uma base fácil de ser derrotada, né, tava com Strike Force, 4 chuvas de fogo, tudo nível máximo, e o mais importante, eu perdi 5 tropas. Isso aqui eu achei que ia ser o meu último ataque, então eu soltei, né, as tropas da aliança, mas se vocês voltarem no vídeo aí, vocês vão ver que as tropas da aliança não fizeram exatamente nada, soltei num time errado, né. No finalzinho do ataque eu lembrei, né, que estava acabando o Strike Force, então eu soltei, porque eu não deixo as tropas da aliança na defesa da base, porque realmente eu acho um desperdício, né. O ataque adversário sempre é muito forte, então as tropas da aliança acabam apenas se perdendo, eu acho um desperdício, né, deixar as tropas de ataques, então eu sempre utilizo, né, nos meios dos meus ataques. Bom, bora lá, vou mostrar aqui esse ataque aqui contra o Cia, né, puta, foi uma retaliação do caramba, olha o tanto de recurso que eu peguei desse cara, né, foi logo que eu liguei, fiz o login aqui, né, eu tinha sido atacado por ele, e aí eu não pensei duas vezes, retaliei e dei sorte, né? Peguei bastante recurso. Eu achei que ele ainda ia estar com o Strike Force, né? Sem o Strike Force, porque pelo tempo de ataque dele, provavelmente ele estaria em ataque ainda, né? Senão ele estava com bastante recurso dando bobeira. Mas não era bem o caso, ele já tinha colocado os Strike Force nas defesas, provavelmente talvez estaria recolhendo os recursos para fazer algum update aí, melhorar alguma defesa, sei lá, enfim, alguma estrutura. Ó, eu falei disso ontem, né? O orbital, cara, evite usar o orbital em uma única defesa específica até o final. O orbital é a única arma que você pode movimentar, né, depois que você dispara ela. Não dá para você fazer isso com nenhuma outra, então utilize o orbital, né, com inteligência. Vocês podem ver, eu poderia ter levado o orbital para alguma outra defesa, mas eu preferi passar por cima de várias minas que tinham ali no meio, né, principalmente a mina elétrica que congela as suas tropas. E aí a gente dá continuidade para o nosso ataque. Ó, primeiro ponto, um lugar seguro para você descer suas tropas. Segundo, não é sempre que eu utilizo, né, o sinalizador. Nesse caso aqui eu não utilizei porque a maior força da base desse cara estava concentrada no meio e os meus destruidores estavam indo naquela direção. Então estava indo na direção que eu queria. E aí muita gente ficou com medo. Poxa, é um momento que talvez se você tivesse no seu ataque, né, talvez se fosse o Ricardo aí de sei lá, 8 meses atrás, eu ficaria com muito medo de colocar as minhas tropas, né, de frente aí, por exemplo, com 3 artilharia, 2 canhão elétrico, uma metralhadora, uma chuva de fogo lá atrás atirando. Porém é disso aqui que eu tenho falado com vocês, os destruidores aguentam muita pancada. E aí você vai administrando cura, velocidade, cura, velocidade. E cara, chegou no fim do ataque, 4 destruidores apenas foram destruídos, né? É uma loucura, parece que está perdendo tropa, mas você tem que ficar muito atento. E é uma das razões pela qual é interessante você manter as suas tropas sempre próximos uma das outras. Evitem fazer... O que eu mais vejo em ataque que falha é, por exemplo, quando num layout as suas tropas dividem em 2. Quando isso acontece, a chance de falhar é muito grande. Então, quando você vê que as suas tropas estão dividindo, puxem elas para um canto, né? E aí você inicia de novo. Puxa ela para um canto e começa de novo. O destruidor é uma tropa que tem um ataque muito rápido, então dá tempo tranquilo de você... Não é você recuar, né? Não é você apertar o botão de recuar. Pode soltar o sinalizador mais para trás, mesmo que as suas tropas tomem alguns tiros aí de costa para as defesas, não tem problema, né? Mas você vai ter elas novamente aglomeradas e fortes. Ó, outro ponto, olha esse ataque aqui, ó. Muita gente fala assim, priorizar a destruir as chuvas de fogo. Mas ele estava com quase tudo ali naquele meio, junto com as minas. Então eu falei, bom, eu vou enfraquecer aquele meio. E aí não tem problema, né? Porque se eu disparei disparei a nuclear, disparei um A10 ali no meio, destruiu quase tudo que estava ali. E aí isso me deu muito ponto de comando. E aí o que eu fiz? Né? Novamente abri o meu ponto seguro aqui, ó. Não tem chuva. Ponto seguro que eu digo é de alcance com a chuva de fogo. Né? E aí comecei a entrar com as tropas.
Você pode ver, eu sempre solto em V, né, e nunca solto tipo 3 de um lado, 3 do outro. Eu solto uma de um lado, uma do outro lado, uma do outro lado, uma do outro lado, né, para evitar você cair naquelas armadilhas de furtivo. E aí, ó, nesse exato momento, é que não dá para parar o ataque, mas nesse exato momento, quando eu vejo as minhas tropas caminhar, é onde eu penso se eu vou utilizar ou não o meu sinalizador. Mas o que eu vi, ó, tá vendo que aqui embaixo a chuva de fogo tá batendo nos destruidores? Eu sempre estou observando se os meus destruidores vão aguentar, né, chegar até o destruidor, destruir ele sem eu utilizar, por exemplo, um pen nem nada. Né. É disso que eu estou falando, o destruidor está muito forte. Então quando eu vejo que vai aguentar, eu deixo ele ir. Né, porque eu sei que a minha tropa vai conseguir chegar até aquela chuva de fogo. Né. Eu posso perder uma ou outra unidade, mas eu não vou perder muitas unidades. Daqui a pouco eu vou ter pontos de comando suficiente para soltar uma cura e vou praticamente mandar o life dele lá para cima novamente. Então isso acaba sendo muito forte. Olha aí, ó, 5 unidades que a gente perdeu. Vou fechar o vídeo aqui, vai acabar, né, o tempo, e vamos voltar na terceira parte.